paz, bom dia. Vou começar a ler o livro da EBD com você, nova lição, né? Lição 8 do livro da EBD. O bom pastor e os pastores infiéis. Texto áureo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. As escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Ezequiel 34, 1, 12. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes. A quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e elas deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. O plano de aula. A presente lição estuda a mensagem do profeta Ezequiel a respeito dos pastores de Israel. No primeiro tópico, identificaremos o rebanho no Antigo Testamento, que é o povo de Israel, bem como no Novo Testamento, que é a igreja. No segundo tópico, descobriremos quem são os pastores infiéis. Veremos de que se trata dos governantes de Israel, mas que também podemos extrair lições para essas lideranças eclesiásticas. E, finalmente, no terceiro tópico, vamos refletir a respeito da imagem do bom pastor no Deus de Israel, que no Novo Testamento se revela na pessoa de Jesus, que se consolida como a imagem definitiva do bom pastor cristão. Apresentação da lição. Os objetivos da lição é identificar o rebanho nas Escrituras. 2. Descobrir os pastores infiéis de Israel. 3. Refletir sobre o bom pastor. Motivação. É muito importante que os alunos formem uma imagem bíblica do ofício de um pastor. Muitas vezes esse ofício é apresentado numa perspectiva glamurosa. Por isso você tem a responsabilidade de passar uma visão bíblica do pastorado para a sua classe. Sugestão de método. Falaremos aqui a respeito da quinta lei do ensino, a lei do processo de ensino. Podemos resumir essa lei na seguinte sentença: desperte e dirija autoatividades do aluno, não lhe diga nada que ele possa aprender sozinho. Aqui é o método da lição. Conclusão da lição. Aplicação. A parábola da ovelha perdida é uma excelente imagem para o fechamento do símbolo do bom pastor. Certo. Eu tô lendo tudo, hein? Assim se aprende também.
Introdução. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis. 1:10. Deus como futuro bom pastor. 11:16. O julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como o pastor de Deus. 23:31. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Palavra-chave: pastor. Sobre o rebanho. Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal, para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito desta comparação. Ovelhas. Ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é o filho do carneiro até 1 ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal, João 2,14. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção, Isaías 53,7 e Atos 8,32. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Salmo 23,1, 74,1, 100,3. A natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Zacarias 13:7. Uma ovelha virada de costas com as patas para cima não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la e é, pois, necessária uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenções continuadas de dia e de noite. Lucas 2:8. Sob muitos aspectos. Lucas 15:4-6. O rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores. 1 Samuel 17:34-35. E de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Salmo 23:5. 3. O rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como o rebanho. Números 27:17. 1 de Pedro 5:2. Além do sentido próprio do termo, figuradamente rebanho, é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isaías 40:11. Isso vale também para a igreja no Novo Testamento, Mateus 26:31, Lucas 12:32. E diversas vezes Israel era visto como ovelha sem pastor. 1 de Reis 22:17, Mateus 9:36, 10:16, 15 e 24. 4. Os pastores. A palavra pastores de Israel no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias 23:1-5, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com o único objetivo: desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Sinopse 1. O rebanho nas Escrituras pode ser identificado com o povo de Israel e a Igreja de Cristo. Auxílio teológico. O rebanho. As coisas que Deus promete fazer pelo seu rebanho, como o bom pastor, são belas e graciosas. 11:31. Ele buscará as ovelhas dispersas. 12. Isso evidentemente refere-se aos israelitas que estavam dispersos em muitos países, sendo uma promessa eterna do Deus eterno. Ela sem dúvida se refere à graça de Deus, que continua buscando o pecador e o constrangendo a voltar para o rebanho. O dia de nuvens e de escuridão é uma figura para um tempo de incerteza e medo. Sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel, por causa da linguagem pastoril. O pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. Salmo 78:72. A palavra da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Lucas 15:4-6. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra. Êxodo 3:1, Salmo 78, 70, 71. Mas os líderes de Israel contemporâneos de Ezequiel se desviaram de suas funções.
2. O que os que governam faziam? Versículo 2, 3. Cuidavam de si mesmo. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos: proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica: comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Versículo 3, para designar exploração e abuso de sua autoridade. Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir suas necessidades. Antes cuidavam de si mesmo. Jeremias 12, 10. O que os governantes não faziam? 4:8. Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisam de cuidados especiais. Mas a realidade era diferente. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes,